Tudo bem. Que ótimo. Esse calorzinho, né? Maravilha. Eu não sou muito fã de calor, mas tá bom. Ah, é? Eu adoro. Então, para quem gosta de calor, tá respirando um pouco nesse frio, né? Que tava fazendo uns diazinhos frios, mas ainda acho que não veio um frio rigoroso demais, enfim, né? Mas que bom que esses calores vêm para ajudar o povo que gosta de calor, daí depois o frio vem e ajuda quem gosta de frio. Mas que bom que estão todos bem, espero que também estejam preparados aí para o retorno, né? Provavelmente em uma semana, duas, eu acho, a gente volta. E que bom que vocês não pararam, né? Que vocês continuaram estudando, enfim, se dedicando e principalmente pensando, né? Na redação do Enem. Enfim, a princípio, me parece que a última informação que eu tive que vai ser em janeiro, né? A prova de vocês, principalmente o pessoal do terceiro ano que vai fazer o Enem. Então, tem bastante tempo ainda para se dedicar. E hoje o combinado era a gente finalizar a aula da competência 2, porque vocês podem perceber, né, pessoal, que essa questão do online é super interessante, eu estou achando bem inovadora, essas aulas, tudo, bem desafiadoras, mas é bem cansativo, né, você ficar muito tempo sentado na frente do computador. Então, eu acho que muito significativo e muito confortável a gente fazer no máximo 1 hora, 50 minutos e deu. Então, por isso que eu não quis tocar direto, né, na quinta-feira passada. E aí a gente vai acabar hoje, e daí, independente de dar meia hora, 40 minutos, de repente não vai nem isso, a gente finaliza a competência 2, daí eu vou estudar o material da competência 3, e aí eu marco novamente um novo encontro. Provavelmente esse novo encontro vai ser lá já quando o calendário já estiver ativo, mas a gente tenta marcar mesmo assim, que eu vou continuar, porque são 5 competências, né, então nós vamos ver todas, e daí eu sempre vou avisar vocês. Bom, agora eu vou então projetar aqui os slides, você, se tiverem alguma dúvida, manda no chat, né, e aí depois eu fico com a gravação, quem quiser compartilhar com o colega, me passa o e-mail, enfim, que eu compartilho o link, tá? Deixa eu ver aqui, então, onde está meu PowerPoint aqui. Eu vou começar rapidinho, né, do início, né, só para dar uma revisada, porque eu vi que tem gente aqui que não esteve na primeira aula da semana passada, e aí eu quero rapidinho mencionar algumas coisas, e eu vou só aqui tirar minha face daqui, fica só minha voz, tá? Então, vamos lá, agora sim. Vamos para o PowerPoint. Qualquer dúvida, pessoal, me interrompe aí, prende o grito, tá? Que eu vou começar aqui, então. Todo mundo está enxergando? Ok? Vamos lá. Redação do Enem, então, competência 2. Daí, então, no encontro passado, eu tinha feito a referência, né, de que a competência 2, ela vai lidar com os dois aspectos principais, que são a questão do tema e o tipo de texto, ok? Então, a temática envolve o tema e os textos motivadores que a banca traz, né, no dia da prova, e o tipo de texto que vai envolver a estrutura da introdução, da argumentação e da conclusão, bem como o tipo de texto vai dar uma certa atenção à questão das estruturas internas do texto que tu compôs, ou seja, o professor vai observar se tu teve um texto que tu colocou muitos trechos, né, com uma versão narrativa, uma versão descritiva, poucos argumentos, então muito texto injuntivo, esse tipo de coisa. Então o professor vai analisar. Aí eu expliquei, né, essa tabelinha que sempre nós temos no manual do candidato do Enem, eles têm essa tabelinha da competência 2, a gente já analisou da competência 1, agora nós estamos analisando em profundidade o que significam esses itens dos níveis de 1 a 5, né, todos esses níveis têm um valor e indicam o nível de competência que tu tem, que tu adquiriu ao longo do ensino médio e fundamental em relação a esses itens, né, da competência que se espera
de um processo escolar significativo, de um processo escolar de qualidade. Então, no caso da competência 2, a gente já viu, né? Depois, quem está presente hoje e não pôde estar no outro encontro, pode me pedir o link, que daí eu passo para você, e daí você vai entender em detalhes esses níveis que eu já expliquei. Continuando, daí a gente viu em detalhes o que para o professor da banca ele vai analisar na competência 2 no nível 1, que é a questão da tangência ao tema, nível 2, abordagem completa do tema, nível 3, abordagem completa do tema, e mais alguns detalhes que ele vai analisar. No 4, provavelmente o teu texto, para estar no nível 4, ele vai ter uma abordagem completa e vai ter essas duas características aqui, 3 partes do texto, nenhuma delas embrionária. Nível 5 também, abordagem completa do tema. Isso tudo eu expliquei no último encontro, e repito, quem quiser acessar essas informações, é só me pedir o link depois. Aí, nós vimos a questão do tipo textual, né, que os professores da banca do Enem analisam se você fez uma introdução bem feitinha, uma argumentação bem desenvolvida, também e a conclusão. Aí nós analisamos os termos importantes para a aplicação da grade específica da competência 2, nós vimos que o tema, ele, para ser considerado essa abordagem completa que os professores da banca dizem, né, deixa eu voltar lá na plataforma do Meet, só para permitir a entrada do Pedro. Ok, tá. Então, tá. Seja bem-vindo, Pedro. Eu já comecei aqui, ó, então eu vou retornar na explicação, e aí tu vai acompanhando também. Vamos lá, do slide atual. Então, a abordagem, né, do tema de forma completa é isso, pessoal. Eles vão te dar o tema, né, que no caso do tema de 2018 foi o controle de dados na internet, a manipulação do comportamento, né, desses dados na internet. Então, para te abordar completamente esse tema, tu tinha que especificamente, objetivamente, circundar os teus argumentos a partir do controle de dados na internet e a manipulação do comportamento dos usuários em função, né, desse controle de dados, dos algoritmos e tal. Isso seria, né, com todos os sinônimos possíveis, hiperônimos, hipônimos que eu já expliquei, que você pode aplicar dentro desse tema. Isso é uma abordagem completa do tema, que aí se você consegue fazer isso, você já está lá no nível 3, 4 e 5, lembra? Então, se você propicia para o professor da banca esse entendimento completo do tema, sem copiar muito dos textos motivadores, você está indo no caminho certo. Agora, essa parte do tema aqui que os professores olham, né? Se você analisou nesse tema de 2018, escreveu muito sobre tecnologia, mídia, ou outros assuntos que estavam tangenciando esse assunto do controle de dados e a manipulação do comportamento, aí sim, você vai fugir do tema, e é muito perigoso, porque tangenciar o tema, você viu, você fica no nível 1 ainda. Eles ainda te dão uma chance, você ainda está dentro da concorrência. Você ainda está tendo a oportunidade de ter a tua redação avaliada, mas se você fugir do tema, como estamos mostrando aqui, ó, nesse aspecto, né, de você ficar só falando de tecnologia em geral, mídia, ou outros assuntos que não tem nada a ver com esse tema aqui, que é uma abordagem completa, considerada bem objetiva, você vai fugir do tema. Então, nós vimos isso também. Eu falei sobre a tangência do tema, falei sobre o que é o texto dissertativo argumentativo, aí nós também comentamos no encontro passado sobre os traços constantes de outros tipos textuais. Então, isso aqui é muito importante, porque, às vezes, dependendo da tua escritura, vai vir na tua ideia, de repente, no momento, um trechinho narrativo. Você tem que narrar uma historinha ali, rapidinho, para argumentar, para se fazer entender. Ok, isso é possível, mas cuida para que isso não percorra grandes linhas do teu texto, porque aí você vai perder muito em trazer textos descritivos, textos narrativos, que vão contribuir para a tua nota baixar, né? Então, isso aí tem que cuidar. As partes embrionárias, nós vimos o que é uma parte embrionária, que é quando você escreve, por exemplo, um parágrafo de introdução, que a gente pode ir no máximo aí, pensando umas 8 linhas, e você escreve só 2 linhas. Eles consideram, na banca do Enem, os professores, isso uma parte embrionária, ou seja, é um embrião de uma ideia.
Você não desenvolveu essa ideia, né? Você poderia ter desenvolvido mais. Você tem potencial, você tem inteligência, você passou por todo um período escolar de fundamental e médio para desenvolver mais essa ideia. Por isso que é uma parte embrionária. Tá? Aí nós vimos a questão do repertório, que para ele o repertório, quem foi meu aluno sabe que eu utilizo muito o termo, desculpe, estratégia argumentativa. Para a banca do Enem, eles utilizam como sinônimo repertório. Então, é tudo aquela bagagem cultural de leitura que você adquiriu ao longo dos anos e que configura um repertório esperado de um aluno de ensino médio que sai, né, do médio para ir para a universidade, vai ser testado, né, a sua produção textual e a sua argumentação, capacidade de argumentação e capacidade de expor ideias na redação do Enem. E aí, os tipos de repertórios, né, que para a banca do Enem eles vão avaliar no repertório que eles consideram não legitimado, um repertório baseado nos textos motivadores, um repertório a partir de muitos trechos de cópias dos textos motivadores e um repertório legitimado. Então, a banca do Enem, eles, né, dentro daquele material lá que eu filtrei essas informações para passar para vocês nos slides, eles analisam as suas estratégias argumentativas a partir dessa legitimação. O que é legítimo para um aluno do ensino médio produzir e o que não é legítimo em termos de argumentação, né, de estratégia argumentativa. E aí eles vão avaliar a tua redação. Aí eu analisei com o pessoal o repertório legitimado, o que é, que a gente já sabe que são as estratégias argumentativas, nós analisamos a questão da pertinência, do uso produtivo, a avaliação da abordagem do tema, que seria você ter o tema uma temática completa ou uma temática incompleta, e aqui, né, no caso do Enem 2018, a gente percebeu que a abordagem completa teria que ter objetivamente a menção a controle de dados na internet, a manipulação do comportamento e as consequências, né? O aluno tinha que argumentar sobre isso. Aí aqui, ó, eu mencionei que eu acho algo importante, que existem exemplos claros com sinônimos nas páginas 14 e 17 desse material. Então, quem está no grupo das minhas turmas, até o pessoal do grupo do projeto de letramento, né, assim que o material foi disponibilizado na rede, eu coloquei lá esse material nos grupos para vocês terem acesso. É um material do professor, por isso que eu estou resumindo, que eu acho melhor o professor explicar mesmo. Mas quem tem esse material, vai lá na página 14 a 17 e você vai ver quantos sinônimos existem para te falar de manipulação do comportamento e controle de dados, e aí confere com esses sinônimos, né, e a criatividade, toda a inteligência do aluno para falar disso, sem ficar repetindo esses termos, e aí você utiliza esses sinônimos, e aí você continua dentro da abordagem completa do tema. Não fugiu do tema e não tangenciou. Nota boa. Bom, temática incompleta, nós verificamos o que é também, e aí ficou para hoje a avaliação do tipo textual. Então, vamos lá. Para a avaliação do tipo textual, devemos observar aspectos relacionados à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, aí os professores vão observar as palavras justapostas, né? Então, aqui nós vamos agora tratar dos exemplos materiais das redações do Enem. Então, do ano de 2018, vocês vão ver ali alguns equívocos que os alunos cometem e que faz com que eles percam nota. Então, palavras justapostas. Seria um aglomerado de palavras. E aqui vocês vão ver a coisa que mais me assustou. Até como professora, acho que eu nunca tinha corrigido um texto assim. Eu imagino, coitados prof das bancas do Enem, né? Da banca, desculpe, do Enem, porque eles devem analisar redações do Brasil inteiro, diversas realidades existenciais de aprendizagem, eles devem encontrar, né, por ser um concurso muito amplo, então existem coisas, assim, que surgem para eles corrigirem, que deve ser bem apavorante, como eu me apavorei. Então, vocês vão entender o que é um aglomerado de palavras. Eu, por exemplo, sei que vocês aqui não vão chegar nesse nível, né, pessoal, porque todos vocês têm uma boa educação, então não se apavorem, tem coisas que realmente são pessoas que tiveram um processo educacional bem prejudicado, alguns problemas de aprendizagem, e isso prejudica, né, mas, e acaba sendo descontado. Um texto precário, nós vamos ver o que é.
traços de outros tipos textuais, que eu já falei, nessa questão da narração, da descrição, no texto, e partes embrionárias, que a gente já mencionou um pouquinho também, tá? Então, avaliação do repertório. A origem do repertório, a sua legitimação, a sua pertinência ao tema e o uso que o participante faz dele são os aspectos que determinarão a avaliação de uma redação nos níveis. Então, se você tem um repertório legal, você vai do 2 ao nível 2 ao 5, tá? Então, você vai ser avaliado nesses 4 níveis e aí vai ser gradativo. Tá? Primeiramente, é preciso identificar se a origem do repertório está ligada aos textos motivadores ou não. Então, o professor da banca vai ver direto se a tua redação o teu texto está ligado demais aos textos motivadores, né? Então, ele já começa a se ligar nesse primeiro filtro que ele faz. Se está ligado aos textos motivadores, digamos, ele observou, ele tirou o aluno do texto motivador essa ideia. Aí ele vai fazer o quê? É preciso diferenciar textos cujos argumentos são limitados a muitos trechos de cópias dos textos ou aqueles que são apenas baseados nos textos motivadores. Então, o professor observou que tu tem muita informação dos textos motivadores. A partir do que ele identificou isso, ele vai ver, mas isso aqui tem trecho demais, que seriam quase como cópias dos textos motivadores, ou simplesmente o aluno baseou as ideias dele nos textos motivadores. Então, percebe que o professor está analisando o nível da tua argumentação e o quão próximo ou distante está dos textos motivadores. Se a origem do repertório não está ligada aos textos motivadores, analisamos se as informações, fatos, citações ou experiências vividas são ou não legitimados pelas áreas de conhecimento. Digamos que daí tu não tem nada no teu texto que seja baseado claramente nos textos motivadores. Aí, sim, o professor da banca, né, vai ver se aqueles fatos, as citações que tu colocou dentro da redação tem a ver com a área do conhecimento, e não só isso, se tem a ver ou se são legítimos, se tu fez um uso legítimo e produtivo. Porque, às vezes, você pode largar lá dentro uma citação de filosofia, achando que está sendo bambambam, maceteando frases, citações filosóficas, e, às vezes, você só pressionou ali para parecer, né, culto, mas na verdade não encaixou a ideia. E aí eles vão fazer essas análises, tá? Quando o repertório apresenta legitimação, é preciso verificar sua pertinência ao tema, isto é, se o repertório é associado ao menos a um dos seus elementos. Se o repertório apresenta legitimação, né, se ele é legítimo, se ele é autêntico, se ele é original, ele vai pertinente ao tema, né, devemos atentar para a existência de um uso produtivo. Então, além disso, olha o trabalhão, além de ver a legitimação, se o repertório está conectado no texto motivador, se é pertinente ao tema, tem um uso produtivo. Os professores ainda vão ver se tudo isso que tu produziu é produtivo, ou seja, se ele está vinculado à discussão proposta pelo participante, se tudo que tu colocou ali, mesmo tendo citação de autoridade, se foi pertinente ao tema, mesmo sendo legítimo, se tudo isso tem a ver, de fato, com o tema que foi proposto pela banca, né? Assim, será considerado, sem uso produtivo, o repertório em que não for possível perceber essa vinculação, tá? Então, aqui o primeiro exemplo. Olha só essa aluna aqui, ó. Deduzo eu que seja uma aluna pela letra, mas não tenho certeza. Então, aqui, ó. Exemplo 1. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. Então, aqui ela mencionou Kant, né? Ela quis dar um up aí para mostrar que era uma área de conhecimento aí, um pensador e tal, que ela lê, né? Passa a ideia que ela lê. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar, na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Aí, o que a banca observou? Ela está utilizando esse exemplo aqui para mencionar, então, essa análise aqui, ó. No trecho acima, o participante apresenta o repertório na referência ao conceito de menoridade de Kant. Então, a estudante quis mostrar que conhecia o conceito de menoridade de Kant. Trata-se de um repertório legitimado pelas áreas do conhecimento. Então, isso é legítimo, porque isso existe, isso faz parte de uma área de conhecimento. Então, é legítimo. E com pertinência ao tema na própria referência. Então, é pertinente ao tema também, porque você pode fazer uma relação
de uma certa forma até. Isto é, a informação utilizada associa-se a um dos elementos da proposta, a manipulação do comportamento, tá? Então, isso tem a ver com um elemento da proposta. Essa citação aqui tem a ver com esse elemento aqui, manipulação do comportamento. No entanto, olha o que a banca vai fazer, ela vai descontar um pouquinho disso aqui. Não há vínculo pontual entre o repertório apresentado e a discussão do texto, portanto, não há uso produtivo do repertório legitimado e pertinente. Então, a banca achou que isso aqui não é produtivo, porque isso aqui não se encaixou perfeitamente na questão da manipulação do comportamento, do controle de dados, a questão dos algoritmos, não tem a ver na sua essência essa minoridade de Kant com esse assunto de manipulação do comportamento e controle de dados. Então, não foi um uso produtivo. Ela tentou fazer uma associação, pareceu profundo isso, mas não é. Então, a banca ficou esperta e vai descontar, tá? Olha o outro exemplo. Esse aqui a banca já gostou, ó. Vamos ver. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha, tá? Então, olha só, liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que eles recebem são, na verdade, fruto do rastreio de algoritmos que selecionam seus principais gostos, tá? Então, isso aqui, vamos ver o que a banca analisou e comentou a respeito desse primeiro momento da introdução dessa aluna aqui, que deduz seja aluna também. Nesse trecho, verifica-se que o participante apresenta repertório legitimado na menção, ó, mencionou a Constituição Federal Brasileira, é legítimo. O texto existe, é um texto de autoridade, completamente autêntico e original, essa utilização, inquestionável. Então, a menina usou a Constituição Brasileira de 1988, sem pertinência ao tema, na referência direta. Observe que o trecho todos são livres e possuem liberdade de escolha, não recupera os elementos do tema manipulação do comportamento e controle de dados, nem se associa à internet. Claro, porque o item da Constituição é completamente amplo, entendam, pessoal? A Constituição Brasileira, esse item não foi estipulado lá pensando que lá em 2010, 2020, estaria bombando uma internet e que existiriam problemas, né, até mesmo de amparo da lei para esse ambiente virtual, mas aqui ela acabou usando um texto que é muito amplo, né, e que por isso, por justamente ser amplo e ser a nossa lei magna, ela pode ser usada nesse contexto, tá? Então, ela meio que foi do todo para o específico, tá? Contudo, a pertinência ao tema é encontrada no uso produtivo. Então, para a banca, ela mesmo assim, ela não há uma relação muito direta, né, como eu já expliquei para vocês, com a ideia de manipulação do comportamento e controle de dados, porque é bem mais geral, a lei é muito mais ampla do que isso, né, mas justamente por ser tão ampla, é que ela pode ser produtivamente usada nesse contexto. Não sei se me fiz entender, ou não sei se vocês estão entendendo o que a banca está querendo dizer, né? Então, contudo, a pertinência ao tema é encontrada no uso produtivo que o participante faz desse repertório legitimado, visto que ele vincula a ideia de liberdade à falta de privacidade que os usuários enfrentam no mundo virtual, recuperando o elemento manipulação do comportamento da proposta. Por essa razão, consideramos que o uso produtivo do repertório transformou o repertório, que até então era apenas legitimado, em repertório legitimado e pertinente ao tema. Então, o que eles querem dizer? Eles querem dizer que ela utilizou algo que, a princípio, não tem nada a ver com o tema, mas, por ser amplo bastante, por ser algo extremamente legítimo, algo extremamente pertinente, e que
por sua grande amplitude, pode ser usado nesse contexto também, né? Porque há uma certa oposição de ideias, ou seja, manipulação de controle, manipulação do comportamento e controle de dados é sim uma falta de liberdade de escolha, né? Então, há sim uma relação produtiva e até, de certa forma, inteligente da aluna. Agora, aqui, ó, eles não legitimaram, aqui eles não acharam produtivo, porque, de repente, a teoria da minoridade de Kant, de fato, não tem nada a ver, ou não se compactua com um exemplo claro, né, do que essa aluna quis dizer. Aí a gente analisou, né, não sei se a gente chegou nessa parte, mas acho que não, é a questão do professor da banca, como é que ele vai analisar, né, que foi o que eu já falei aqui, mas eu vou repassar rapidinho, né. Então, o professor da banca do Enem, ele vai pegar a tua redação e ele vai ver se a redação apresenta muita cópia dos textos motivadores. Se ela apresenta muita cópia, ele já vê que tu vai ficar no nível 2, tá? E já classifica aí em relação ao repertório, já te coloca no nível 2. Se a tua redação não tem muitos textos motivadores, aí ele vai ver, esses textos que estão aqui na minha frente, desse aluno, esses textos são baseados nos textos motivadores, ou, né, porque aqui a pergunta é cópia. Cópia vai direto para o nível 2. Agora, aqui a pergunta é, o texto está baseado, aí se a resposta for sim, tu fica no nível 3, não avança, porque ele viu que tu está baseando a maior parte dos teus argumentos no que estava nos seus motivadores, isso não é nada legítimo e original, e ele vai botar ali no nível 3. Agora aqui, ó, se a resposta for não, aí ele vai perguntar em relação ao teu texto. É legitimado? Ele viu que tem um repertório legítimo? Aí se for sim, ele ainda vai fazer uma pergunta se é pertinente. Se for não, ele já te coloca no nível 3. Então, tu percebe, em relação à legitimação, não tem texto legitimado, fica no nível 3. Texto que é baseado nos textos motivadores, fica no nível 3. E texto que é cópia dos textos motivadores, fica no nível 2, tá? Aí, se você tem um texto legitimado que teve, e que tem a pertinência, aí ele ainda vai fazer uma pergunta. Se é pertinente? Sim. Aí ele ainda vai fazer uma pergunta, o uso é produtivo? Se der sim, nível 5. Então, pertinente, sim. Uso produtivo, sim, nível 5. Agora, se ele na pergunta é pertinente, deu não, você fica no nível 3. Agora, aqui no 5 afunila, ó. Uso produtivo, sim, nível 5. Uso produtivo, não, nível 4. Então, esse esqueminha aqui é um esqueminha básico que o professor, de repente, já está tão acostumado a fazer essas correções, se há uma tradição de sempre os professores serem os mesmos, ele já faz isso no automático. Se não, o professor tem essas perguntas ali do lado, ou estuda muito isso, e ele vai analisar a tua redação com esse ponto de vista aqui, tá? Descrição dos níveis. Então, o nível 1, pessoal, na tangência ao tema, nota 40. Então, tu ficou no nível 1, na competência 2, tu vai ter nota 40. E o nível 1, ele traz a tangência ao tema ou um texto que vai ser composto por aglomerado de palavras ou traços constantes de outros tipos textuais. Então, se o texto está tangenciando o tema, tem um monte de aglomerado de palavra e ainda tem um monte de texto narrativo, descritivo dentro, vai ficar no nível 1. O professor vai eliminar e aí vai ter que colocar uma nota 40 na questão da competência 2, tá? Olha só isso aqui, ó. Isso aqui é tangencial ao tema. Olha o exemplo que eles botaram lá no material. A internet hoje se tornou um grande meio de comunicação, tanto para trabalho, tanto para estudar. Olha aqui, trabalho, estudo, nada a ver. Tinha que escrever sobre manipulação do comportamento e controle de dados, algoritmos e tal. E a aluna já está aqui, ó, trabalho, estudar. Já vi que não vai dar certo. Tanto para trabalho, tanto para estudar, trouxe grandes benefícios, só que também perigoso para quem não souber usar, especialmente por crianças, tem que ter muito cuidado, já está em criança, já está nas crianças, tem que ter muito cuidado por causa de pornografia, pedofilia, meu Deus, viajou, gente, das crianças já está na pornografia e na pedofilia. Se tornou uma coisa indispensável também para aqueles que têm parentes e amigos distantes, muitos usam para estudar, fazer pesquisas, jogar, fazer cursos online, fazer novas amizades. Então, ela tratou a internet
trabalho, estudo, criança, pornografia, pedofilia, ampliou, percebe que a mente dela pegou só a internet, mas ela tangenciou porque ela foi para um outro caminho dentro do contexto da internet. E aí a banca considerou como tangenciar, né? Então, para mim, aqui ela está no limiar de fugir do tema, tá? Então, a banca ainda foi legal com ela e deixou ela tangenciando. Aí depois aqui, ó, pausa agora e respira fundo. Agora tu vai ver assim, ó, como eu falei para vocês, eu nunca tinha corrigido um texto de aluno assim. Então, pessoal, vamos entender essa pessoa. Eu, assim, fiquei super... eu fiquei, assim, super motivada para conhecer essa pessoa, porque eu queria saber, assim, a história dela, eu queria saber como alguém vai ajudar ela, porque ela tem problemas sérios para escrever. Olhem só. Então, aqui, ó. A letra, a gente pode perceber que pela grafia da letra me parece que é uma pessoa adulta já. Me parece uma mulher, me parece uma pessoa adulta, de repente alguém que já saiu do ensino médio, teve um ensino precário, teve dificuldades, não conseguiu estudar, mas de repente está com uma vontade de estudar de novo, quer fazer... Estou divagando aqui, né, porque eu tentei entender esse contexto. Quis estudar, que eu achei muito legal isso, e eu acho que a pessoa tem o direito de voltar a estudar, mesmo tendo tido ensino precário, mas alguém tem que ajudar, porque ela sozinha não vai conseguir, alguém precisa ajudar essa pessoa. Olha só o texto, gente. E o conhecimento de argumento que a intervenção dos direitos humanos coerente da língua portuguesa, fato no seu ponto de vista como a modalidade do sistema de convivência de decisões, quais nós tomamos em dias de hoje, quantas informações relevantes e o lado influenciada. Com base em poucas palavras, são importantes opiniões que decidem qual notícias, como muitos ver na internet, olha só aqui que ela mencionou a internet, né? E em outras notificações, informação de defesa, isso está comparado a algumas tensões, então, ou estão dados sobre o fundamento de que é melhor, tanto nas escolhas tornarem apenas, tanto expostos, transformar as redes tem sob feita pelo principal problema, pode busca, mas sinalizações do usuários, filtrado o código final na sociedade, algoritmos. Então, o professor da banca só marcou internet e algoritmos. O resto é um aglomerado de palavras. Voltando para respirar. Vamos respirar. Ai, gente. É, assim, uma tristeza. Voltei. Deixa eu tomar uma água. Gente, vocês viram aquele texto? Eu, assim, ó, eu fiquei morrendo de pena dessa pessoa. Porque eu vi a vontade dela de escrever, mas ali tem um problema de aprendizagem muito sério. Meu Deus, assim, quando eu li aquilo, eu queria conhecer essa pessoa urgentemente para tentar ajudar, assim, porque deu uma pena, a pessoa quer crescer, a pessoa quer ir para frente para uma graduação, mas com aquele aglomerado de palavras não tem como, tá? Vamos voltar lá, porque vocês vão ver o que a banca vai dizer em relação à produção dela. Voltando... Então, aí continua, né, aqui, ó, o sistema nas redes sociais, então aqui, ó, praticamente isso deseja que é melhor entre comerciais relevantes, surgem a qual notícia, bom, vocês viram, né, não tem sentido. Então, esse texto aqui, pessoal, é classificado como palavras justapostas, né, então aglomerado de palavras, e a banca, então, ela não valida. Não tem como, você vai ficar lá no nível 1, né? Eu, assim, eu particularmente acho que como a banca está sendo até bem legal em colocar no nível 1, porque se o texto não tem sentido, ele fugiu do tema. É um aglomerado de palavras sem sentido, de repente a banca colocou no nível 1 só porque ela mencionou internet e algoritmos aqui, para ser um pouquinho legal, porque, na verdade, o composto de toda a redação não há sentido, né? É um aglomerado de palavras sem sentido, desconexa, não há coerência, não há coesão, então ela foge completamente do tema.
né? Então, eu não sei, é aquela coisa assim, ó, eu até entendo a banca porque eu faço isso também. Às vezes o aluno produz algo completamente fora da casinha e às vezes tu dá 2 pontos, a atividade vale 10, tu diz assim, ó, eu dou 2 pontos só pela produção, né? Porque ela completamente está equivocada, mas você fica naquele sentimento de solidariedade para não dar zero, né? Para não ser muito agressivo com o aluno, você dá alguma coisa por aquela produção, mas não que ela esteja correta. E eu acho que aqui que a banca colocou isso no nível 1, né? Mas eu acredito que isso aqui também cai para a fuga do tema e zerar e não tem como concorrer, né? Mas desejo que essa pessoa evolua, encontre um ambiente educacional que ajude ela a colocar as palavras na sua sintaxe correta, né, para fazer sentido. E aí, então, traços constantes de outros tipos textuais. Então, tem exemplos também que eles trazem, né, de narração, descrição ou uso da primeira pessoa. Lembra, que é uma coisa, acho que para nós aqui do IFE, a gente sempre fala para vocês que não tem como usar a primeira pessoa, né? Nós vamos utilizar um nós pluralizado, dando uma imparcialidade, mas uma autoria camuflada, porque você está opinando, mas você não está colocando a tua cara a tapa, né? No sentido de você não estar se mostrando como primeira pessoa, tá? Então, essas condições aqui são as condições que vai deixar você no nível 1 com nota 40, ok? Se você cometer esses erros, né, traços constantes de outros tipos textuais, aglomerado de palavras e tangência ao tema, né, você vai ficar no nível 1. Percebe que a banca colocou isso no nível 1. Eu, professora Márcia, eu já consideraria sem sentido, fuga do tema, 0. Mas a banca foi legal, foi parceria. Eu acho que eles são parceria no modo geral. O material é muito bem elaborado, eles preocupam-se muito em não ser injusto com os alunos na correção, então acho que tá de bom tamanho. Nível 2. Abordagem, então tu vai ficar no nível 2 com nota 80 na competência 2, se tu fizer uma abordagem completa do tema, né, se você tiver 3 partes do texto, duas delas embrionárias, ó, se tu tiver 2 partes embrionárias, vão considerar ainda no nível 2. Conclusão finalizada por frase incompleta, que é uma parte embrionária também, né. Então, você vai ficar no nível 2. Textos que apresentam muitos trechos de cópias dos textos motivadores não devem ultrapassar esse nível, que a gente viu lá naquelas perguntinhas lá. Então, vai ficar no nível 2, nota 80, ok? Olha só, parte dos textos embrionários. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O aluno colocou manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. A internet veio para revolucionar, mudar e consequentemente facilitar a vida de todos. Primeiro parágrafo de introdução é isso aí. Não desenvolveu mais a ideia, cadê a tese, né? Cadê as argumentações, como vai ser desenvolvido esse repertório, né? Então, não tem nada, né? Está embrionário, ficou só a sementinha ali, tem que esperar produzir a planta. Então, não rolou, né? Vai ficar no nível 2. Aqui a conclusão também, ele desenvolve. Pô, olha que a redação dele deu 15 linhas, gente. Ser policiar e ter a sua opinião e ponto de vista inacessível pela internet é um começo. Acabou. Concluiu. Então, ele percebe, provavelmente esse aluno estava despreparado, colocou um fluxo de pensamento, não tinha leitura, teve problemas todo com o seu processo educacional e não conseguiu desenvolver, produziu partes embrionárias tanto na introdução quanto na conclusão, ficou no nível 2, tá? E aqui a conclusão finalizada por frase incompleta. Olha o que a menina fez, ó. Deduzo eu que seja uma menina também, a gente reconhece as letras, né? Esse aqui eu deduzo que é menino e essa aqui deduz que é uma menina. Então, penso que para melhoria e progresso é preciso ter legitimidade e veracidade. Não entendi o que ela escreveu. Formando e incentivando usuários a pensar com autonomia e não ser manipulado, obtendo-se transparência. E ela, claro, podemos deduzir o que aconteceu com ela. Ela chegou na linha 30 e não tinha mais como escrever, porque senão perdia a sua redação. Aí ficou incompleta.
E aí, ó, conclusão finalizada por fase incompleta, nível 2. Tu vê, né? Só pode ter sido isso, ela deve... Olha a letra dela, o tamanhão da letra dela. Ela não foi esperta de diminuir um pouquinho a letra. No último parágrafo, nem que seja, dá uma pressionadinha para poder encaixar e finalizar a frase dela. Aí, o que aconteceu? Não finalizou a frase e a banca nível 2, nota 80, na competência 2. Tu vê? Então, tem que cuidar isso, né? É prudente você dar uma espremidinha na letra, deixar ela redondinha, mas assim, ó, bem espremidinha, não pegar e esparramar a letra, né? Que aí, ó, vai rápido as linhas, né? Bom, muitos trechos de cópia dos textos motivadores. Então, aqui eu não vou ler, mas aqui só para vocês verem, ó, a banca identificou cópia do texto motivador, cópia do texto motivador, cópia do texto motivador. Então, muitos trechos não considerou, vai para o nível 2. Nível 3, nota 120, ó. No nível 3, tu tem que ter uma abordagem completa do tema, tu tem que ter 3 partes do texto, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, e só uma delas pode ser embrionária, então eles ainda vão te dar uma chance, vão te colocar no nível 3. E aí, em relação ao repertório, ele pode ser baseado nos textos motivadores e ou repertório não legitimado ou repertório legitimado, mas não pertinente ao tema. Se a tua argumentação se encaixar nesses itens aqui, você vai ficar no nível 3, nota 120. Então, aqui a coisa está começando a melhorar. Repertório baseado nos textos motivadores. Então, percebam aqui, eles marcaram na internet com suas redes sociais, vem manipulando a sociedade cada vez mais, através de seus meios de comunicação, onde cada qual pode expor sua opinião sobre determinado assunto. De acordo com pesquisas feitas pelo IBGE, aproximadamente 64,7% das pessoas entre 10 ou mais de idade utilizaram a internet. Essa informação aqui, ó, ela tirou dos seus motivadores. Então, tem que cuidar. Isso aqui, ó, manipulando a sociedade, provavelmente ela tirou tal e qual lá do texto motivador, e essa informação aqui, ó, e que há informações selecionadas de acordo com aquilo que você quer saber, provavelmente está lá nos textos motivadores, né, que a gente não trouxe aqui para exemplificar, mas tem que cuidar, pessoal. Vai ficar no nível 3, tá? Repertório não legitimado, olha o que eles consideram repertório não legitimado. A internet é uma tecnologia que integra todo mundo, aproximando e ajudando no crescimento de diversas áreas e países, mas o modo que funciona o seu controle de dados influencia os seus usuários positivamente e negativamente, levando até a manipulação dos seus comportamentos negativamente. Então, aqui eles acharam que não é legítimo, não ficou autêntico, né, porque a aluna provavelmente, né, ficou só no controle de dados, né, e deixa eu rever aqui uma coisa, ó, a internet é uma tecnologia que integra todo mundo, aproximando e ajudando o crescimento de diversas áreas e países, mas o modo que funciona... eu acho porque ela não colocou nenhum argumento, né, que comprovasse, né, que fosse legítimo para comprovar essa ideia dela aqui, e eles consideraram, então, um repertório não legitimado. E aí ela vem, né, e desenvolve seu texto. Mas eles deixaram marcado aqui, né, então, essa relação aqui, muito provavelmente, dos comportamentos, né, desses comportamentos negativos e positivos, e não legitimado com a ideia também central aqui que ela apresenta, né, no início da sua introdução, né. Então, o mundo aproximando e ajudando no crescimento de diversas áreas e países. E aí, aqui, meio que se perde um pouquinho esse início de pensamento, e eu acho que eles não acharam legítimo e colocaram no nível 3. Repertório legitimado, mas não pertinente ao tema. No que se refere à internet na juventude brasileira, é possível afirmar que os usuários têm se tornado um livro aberto a site e aplicativo que conseguem traçar seus perfis, gerando assim um banco de dados que possibilita a manipulação de suas decisões. Isso se evidencia não apenas por conhecimento sobre eles, mas também pela propaganda em site. Então, eles não acharam pertinente, né? Eles não acharam que tinha uma certa relevância, e o aluno provavelmente não conseguiu conectar, né, essa questão do aplicativo com a questão, né, não conseguiu desenvolver, argumentar essa questão dos bancos de dados, tá?
e manipulação de decisões, né? Provavelmente alguma coisa não ficou pertinente aí. Olha só, aqui também, ó, não ficou pertinente ao tema, ó. Mesmo aluno, no final, então ele está lá, ó, lá vi página 29, finalizando a conclusão. Desse modo, o governo deve investir pontualmente na investir, ele botou investir pontualmente na educação da sociedade, pontualmente nos jovens acerca do perigo de se usar a internet sem conhecê-la, e promover campanhas que alerte sobre a manipulação do usuário ao acessar essas páginas. Tem uns problemas aqui, vários problemas, né, que daí são outras competências que a banca vai descontar. Mas aqui na competência 2, olha só, ele finaliza. Segundo Platão, a importância não é apenas viver, mas viver bem. Então, caiu do nada Platão ali no final. Cuidem isso, porque eu sei que vocês gostam de ir para a internet, memorizar frases filosóficas, colocar, despejar às vezes, assim, como se fosse um puzzle, né, um quebra-cabeça, tu coloca uma peça mal encaixada ali, mas deu meio certo, então deixa, né, na ansiedade de acabar de uma vez o texto, e aí não ficou legal. Eles consideraram não pertinente ao tema encaixar um Platão ali no final, né, com essa citação, viver, mas viver bem. E até mesmo porque tem que ver se realmente, né, Platão tem alguma coisa, ou não se sabe, o que o aluno entendeu de Platão, né, da onde que ele tirou essa citação, e essa situação é verdadeiramente pertinente, né, ou legítima, enfim, a banca percebeu aqui que não dava para considerar, e então deixou essa redação no nível 3, tá? Nível 4, então, nota 160. Aqui, ó, para você ter a nota 160, você vai ter que ter uma abordagem completa do tema, 3 partes do texto, e nenhuma delas pode ser embrionária, todas as 3 partes têm que estar bem desenvolvida, a introdução, a argumentação, desenvolvimento e a conclusão. E também, para ficar no nível 4, tem que ter um repertório legitimado, que tem que ter todas aquelas estratégias argumentativas, citações, exemplos, fatos comprováveis, entre outros dados, né? E pertinente ao tema, tem que ter uma pertinência ao tema, né? Tem que estar encaixadinho com o que o tema propôs, sem nada de cópia ou sem nada baseado no texto motivador, e sem uso produtivo. Então, assim, mesmo com todas essas características positivas, mesmo assim ainda ficou um lapso de não ter um uso produtivo, que eles acharam que, assim, que tu forçou a barra em algumas relações, mas mesmo assim ficou bom, ficou coerente, ficou clean o teu texto, fica no nível 4 e tu tem uma nota de 160, tá? E aqui, então, vamos ver um exemplo disso, né, de uma nota que para eles ficou 160, ou seja, no caso, ficou no nível 4, né? A escolha pela mão alheia. Então, a aluna aqui, ó, ela não foi esperta, ela colocou título. O título é opcional, a gente já falou. Então, ela perdeu uma linha, né? De repente, claro, para ela é mais fácil titular, e ela gosta de concluir assim e não sentiu falta dessa linha. Mas para quem gosta de escrever bastante, não aconselho o título para não acontecer o que aconteceu com aquela aluna lá, da frase ficar pela metade, e aí você vai direto para um outro nível, porque não conseguiu fechar a tua ideia, tá? A obra literária Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago conta a história de pessoas que começam a ficarem cegas, onde apenas uma mulher que fica salva da cegueira ajuda todos os outros, fingindo também estar cega e indo ajudá-los no lugar onde são mandados, um tipo de campo de concentração. Ela é a única que pode dar o devido suporte para eles sobre a realidade invisível e dura em que vivem. Assim, deve-se haver um certo limite quanto ao uso da internet, tendo em vista a busca por informação, diversão e contato fora dela, e sempre precisamos de alguém para voltarmos a enxergar.
E aí, aqui, ó, ela continua, pode-se dizer que a alienação é uma das causas da manipulação do comportamento do usuário, depois aqui ela vai mencionar algoritmo, enfim. Para a banca, ela ficou aqui, ó, ela fez uma associação dessas ideias, se encaixou em todos esses aspectos aqui, ó, porém, eles acharam sem uso produtivo. Então, toda essa historinha, essa relação que ela fez do José Saramago, né, que mostra aquela lei e tal, mesmo assim, né, ela, para eles, ficou não muito produtivo. De repente, se ela tivesse pego um texto, de fato, fosse da área da informática, um texto mais específico, com uma autoridade da área da informática, sobre a questão da manipulação do comportamento do usuário e a questão dos algoritmos, seria mais legítimo e mais produtivo. Então, ela trouxe algo da literatura, que a gente sempre indica para vocês, né, utilizarem quando podem, mas percebe que tem que ser um uso produtivo, pessoal. Não adianta só largar Platão ali dentro, não adianta só fazer uma citação filosófica ali dentro, sem uma relação clara com o tema, né? Aqui ela leu a obra A Cegueira de José Saramago, conseguiu fazer uma relação que até é bastante inteligente, mas como uma redação de 30 linhas, tu tem que ser bem objetivo, tem que seguir determinadas regras, para a banca não ficou muito produtivo. De repente, se ela tivesse feito isso com um texto mais relacionado ao tema, que exemplificasse, fosse mais produtivo. Mas a banca colocou no nível 4, que é uma ótima nota, eu acho que está excelente, ela tirou muito, é muito boa a relação que ela fez, é muito boa a nota. Então, mas para a banca, para ganhar 200, ainda não foi o suficiente. E aí, o nível 5, nota 200, né? A abordagem completa do tema tem que ter. Temos que ter também 3 partes do texto, nenhuma delas embrionária, e repertório legitimado e pertinente ao tema e com uso produtivo. Olha só aqui como chega o nível 5. Abordagem completa, 3 partes do texto, nenhuma embrionária, repertório legítimo, pertinente ao tema e uso produtivo, tá? Que é o caso dessa deve ser um menino, enfim, que produziu, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não, então dá para mim, nos últimos minutos, para não passar uma hora, ele produziu, vamos dizer aqui, o que a banca marcou, né? Esse uso recorrente por boa parte da população mundial é preocupante, pois as informações, em sua maioria, são modificadas para alterar o comportamento e a maneira de pensar de seus usuários. Então, ele vai, né, aqui provavelmente a tese dele, né, que ele vai comprovar, essa alteração do comportamento e o modo de pensar de seus usuários está dentro do tema, né? Então, aí ele menciona Skinner. Olha só, para a banca é muito mais produtivo mencionar Skinner do que José Saramago numa temática que envolve a informática. Vamos ver por quê. Skinner, em sua teoria conhecida como behaviorismo radical, ou teoria comportamental, cita que os seres humanos agem de acordo com suas vivências, ou seja, estamos em constante modificação desde o momento que nascemos até nossa morte. Levando isso em consideração, empresas utilizam de pessoas e algoritmos para modelar nossa maneira de ver o mundo e pensar buscando o alto benefício destas no comércio mundial. Olha como fica perfeito, né? Percebe a diferença de você usar Saramago, né, para falar de informática, que ela forçou, ela fez toda uma análise, criou, que tem um certo sentido, mas não é tão mais produtivo que botar Skinner. A teoria comportamental, o behaviorismo, tem tudo muito mais a ver com o tema da redação do Enem de 2018 do que propriamente um conteúdo da literatura ou um conteúdo de uma citação filosófica qualquer. Não que você não tenha na literatura textos que têm super a ver com esse conhecimento, mas se você não leu, você não tem nem como citar. Então, pessoal, eu falo nesse cuidado que tem que ter até para fazer essas citações, porque a banca está tentando para isso. De repente você acha que, eu citei lá um monte de textos de filosofia, citei literatura,
colocou lá como aquele quebra-cabeça meio desencaixado, e aí não agradou, não foi um uso produtivo, porque as relações não foram produtivas e significativas para a banca. Mas esses exemplos, eles deixam claro como a gente tem que pensar, né? Eles nos ajudam a iluminar o nosso pensamento, no sentido de que, vendo os erros dos outros e os acertos dos outros, a gente pode ter a nossa oportunidade de errar e acertar, né? Então, eu acho que isso que é fantástico. Eu gostei muito desse material, repito, né? Obrigado pela atenção, né? De todos, e sucesso para vocês que estão estudando aí. E aí, então, eu vou fechar essa aula de hoje bem. Vai dar 1 hora certinho, né? 1 hora certinho. Eu queria ter feito em bem menos, né? Para não ficar muito maçante, mas 1 hora é um tempo que a gente aguenta. E tá muito bom esse material, eu já falei várias vezes, é um material muito bom, eu estou bastante animada, né? Em passar ele para vocês. E espero que estejam aproveitando. Vou dar um feedback para vocês das redações. Tem muita gente aqui que já me mandou redação para me corrigir, a Paola, a Patrícia e tal. Só que eu ainda não corrigi, porque eu estou nesse, como eu disse para vocês, julho seria o período de eu fazer todas as correções das atividades remotas. E assim eu estou indo. Os segundos anos eu já finalizei as notas, já passei para lá para eles os dados, agora eu estou nos terceiros e muito em breve vou para o superior. E nesse meio tempo eu quero ainda corrigir as redações extras que vários de vocês mandaram. Vários não, alguns, muito poucos na verdade, me mandaram para corrigir. E eu quero fazer isso no máximo, pessoal, até dia 3 de agosto. A princípio, se o semestre começar dia 3 de agosto, eu quero começar a continuação do semestre, né? Eu quero começar já com todas as notas, tudo corrigido, já prontinho para vocês. Então, aguardem um pouquinho, que eu já estou liberando para vocês o feedback das produções desse período de atividades remotas. Espero que tenham aproveitado. A próxima aula vai ser da competência 13, vai ser provavelmente lá pelo início de agosto, tá? E aí a gente se fala. Um bom final de semana para vocês. Qualquer coisa, manda mensagem no WhatsApp. Tenham aí um final de semana abençoado. Qualquer coisa, então, me comuniquem. E quem quiser rever, né, essas aulas, querem o link, me passem um e-mail que eu compartilho no Drive, porque o vídeo fica bem pesado. Então, nem no YouTube eu tenho conseguido colocar. Então, só pelo Drive dá para assistir, tá bom? Beijo, pessoal. Tudo de bom, sucesso aí. Vamos produzir, hein? Quem não parar vai se dar bem, hein? Felicidades para vocês. Tchau, tchau. Vou lá.